Olá, meus caros amigos e amigas, aqueles que não me conhecem, professor Gleb Preti. Eu faço parte de um grupo maravilhoso da Jus Expert, o melhor site pericial de perícia grafotécnica do Brasil. Você que quer ser um perito, uma perita judicial grafotécnica, dentre outras áreas, acesse o nosso site jusexpert.com e lá você terá todas as informações que você precisa para atuar nesta área de atuação, a qual eu sou suspeito a falar, tenho uma paixão gigantesca. Professor, qual é o assunto hoje que o senhor abordará neste vídeo? Eu vou falar, gente, qual é a legalidade de uma prova psicografada, tá bom? Ou seja, nós vamos falar de pessoas que juntaram no processo eventuais declarações que foram feitas por pessoas que já morreram, que já desencarnaram. Bom, deixa eu fazer um parênteses aqui, desse tamanho mesmo, tudo bem, gente? Primeiro passo, meus queridos amigos, eu respeito todas as religiões, como dizia Mahatma Gandhi. Qual que é a sua religião? Todas. Falou em Deus, está tudo bem. Está tudo bem se falou em Deus. Gente, a melhor religião que existe é a religião que a gente faz o bem. Então esse vídeo aqui, eu não estou para fazer apologia à religião e nem para criticar a religião. É apenas um aspecto puramente técnico, perfeito, gente, que a gente se encontra no dia a dia e é importante que a gente faça essa reflexão. Então eu peço permissão a todos vocês, já respeitando todas as religiões, e é o mesmo que eu peço a você nos comentários, caso você queira fazer, tá bom? Então, por favor, é uma questão de respeito a todos. Bom, gente, pode uma psicografia, ou seja, pode alguém que já morreu, através de uma outra pessoa que está aqui na Terra, postar uma carta, uma assinatura, e isso terá validade jurídica ou não? Vamos lá. Nós temos duas vertentes do Brasil. Nós temos a lei e nós temos a religião. Perfeito, senhores? A lei, vamos começar pela lei. É a questão positivista, né? Ou seja, gente, a aplicação da lei propriamente dita. É o artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, que assegura a todos, eu, você, qualquer um, o contraditório e a ampla defesa no processo. O que seria o contraditório? O não concordar. E o que seria a ampla defesa? Poder apresentar todas as provas que eu achar necessário para aquela situação, para eu realmente mostrar que aquele fato não procede. O que é importante ressaltar? Que não é possível a inclusão de provas ilícitas no processo. O que são provas ilícitas, professor? São provas que são contra a lei. Por exemplo, uma prova oriunda de uma tortura. Sabemos que a tortura não é permitida nesse país e, obviamente, a confissão que é dada pela tortura, ela não terá nenhum tipo de validade. Mas eu já faço a primeira pergunta. Existe algum termo na Constituição ou no Código de Processo Penal que proíbe a utilização de prova psicografada? Expressamente não. Perfeito? Já começamos por aí. Outro ponto, na própria Constituição, o artigo 93, inciso 4, o inciso 9 da Constituição, determina que toda decisão judicial deverá ser motivada. O que é uma decisão judicial motivada, minha gente? Decisão judicial motivada é aquela que tem que sempre colocar a fonte da opinião do juiz. O juiz não pode achar apenas, eu acho isso por isso. Eu decido dessa maneira porque eu vi tal coisa. Não. Eu decido dessa maneira porque a lei determina assim. Isso é motivação. É base legislativa. Perfeito? Trazendo agora um pouquinho, tá certo? Do direito para a religião. O Brasil, ele é um país laico. O que é um país laico? Gente, não é um país que não tem religião. Não é isso, tá certo, gente? É que não tem religião oficial. Porque existem países que determinam que naquele local a religião tem que ser aquela. O Brasil, em 1988, com a Constituição, precisamente no artigo 19, determinou que o Brasil não tem religião oficial. Lembrando que eu ou você podemos ou não ter uma religião, perfeito? Podemos ou não frequentar um templo religioso,
e assim sucessivamente. E aí respeito a todos, mais uma vez. Professor, tá bom. Então, diante disso, o que são provas num processo? Provas, gente, a prova, sempre o destinatário da prova é o juiz. É o juiz que tem que receber as provas. Prova testemunhal, prova pericial, prova documental, prova, enfim, seja ela qual for, perfeito? Ela tem que ser apresentada ao juiz para que o seu convencimento seja feito. Diante desta situação, quem tem que ser convencido? É o juiz. O Código de Processo Civil hoje também assegura, queridos, o chamado princípio da cooperação. O que é o princípio da cooperação? Que as partes deverão se respeitar entre si. Não é um advogado ajudar o outro advogado da outra parte, mas é não prejudicar, é utilizar as mesmas provas, perfeito? É mais ou menos assim, as mesmas armas para que a gente possa ter igualdade no processo, perfeito? Professor, agora me diz uma coisa. O que é psicografia? Psicografia é aquela situação em que um médium reincorpora determinada entidade e essa entidade, que é um espírito que está em outro plano, através de formas psicossomáticas, faz com que este médium escreva. Pode ser uma carta, pode ser uma assinatura, pode ser um texto. Nós verificamos muito isso de forma muito bem clara na religião espírita. A religião espírita não deixa dúvidas acerca do cabimento desse tipo de situação e o acolhimento de muitas pessoas que querem uma comunicação de pessoas que já se foram. O maior médium que já houve no Brasil e, quiçá, no mundo, foi Francisco Cândido Xavier, ou seja, Chico Xavier. Este, eventualmente, claro, né, gente, apresentado em diversos programas de televisão, YouTube, deixa situações muito claras que realmente pessoas receberam comunicação dos mortos. Tem filmes, tem bibliografia muito extensa nesse sentido. Professor, então, como relacionar a perícia grafotécnica com a psicografia? Perfeito? Vamos lá. Como que nós, peritos, trabalhamos? Nós trabalhamos através de padrões de confronto. Ou seja, eu pego a assinatura da pessoa, que é dela mesmo, num documento oficial, algo nesse sentido, e comparo no contrato, num cheque, numa nota promissória, enfim, num documento que ele assinou. E eu faço o confronto. Curvas, pressão, altura, alinhamento, enfim, gente, o arremate, o início, ou seja, se é mais inclinado ou se não é. Então nós vamos fazer o confronto disto. Bom, aí vem aquela velha história, professor, voltando ao Chico Xavier. Em 1976, houve um julgamento muito famoso em que dois amigos estavam brincando com uma arma, ou seja, brincando com uma arma, que a arma não se brinca, não é? A arma não se pega, a arma não... Enfim, deixa para lá esse assunto. Mas eles estavam brincando com esta arma e essa arma disparou e matou o estudante. Houve, obviamente, toda a situação do julgamento e o juiz acolheu uma carta que foi escrita por Chico Xavier, supostamente do falecido, explicando exatamente os argumentos e o fato do porquê, o que aconteceu e exatamente pedindo a inocência do amigo. Muito bem. A grande sacada da história é: nós, peritos, nos limitamos apenas à letra? Não, senhor. Não, senhora. Nós não nos limitamos apenas à letra ou apenas, gente, à assinatura. Nós nos limitamos e verificamos todo o contexto. Quem leu esse processo, como eu li, obviamente que é dentro da minha área, eu verifiquei que o juiz não se baseou apenas pela psicografia, mas os detalhes que estavam sendo escritas naquela carta, que batia exatamente com aquilo que o perito local desenhou. Então, o perito foi até o local para ver a cena do crime e na carta estava com uma riqueza de detalhes e sem nenhum tipo de contradição. Eventualmente, claro que essa letra tem muita semelhança com a letra da outra pessoa, mas não é apenas isto. A gente analisa todo o contexto. Então você, perito, se pegar o pé da letra, a assinatura da pessoa e a carta que foi escrita supostamente por ela, nós vamos ter diferenças na pressão,
na rapidez da escrita, no papel utilizado, se é uma caneta ou se é um lápis, se é uma mesa com, obviamente, madeira ou vidro. Nós temos essas diferenças e temos que analisar. Mas verificamos também traços, curvas, ângulo e altura. Aí vem a grande sacada. Mas, professor, qual que é o segredo se nós pegarmos uma carta desta para testar se realmente é daquela pessoa ou não? Perito e perita. Você sabe que eu sigo a corrente francesa dentro da grafia e da grafotécnica. E ela é extremamente humanista e ampliativa. Porque se eu for me atentar apenas à letra, talvez eu vou dizer e vou falar isso mesmo, que não é daquela pessoa. Mas se nós analisarmos todo o contexto, os fatos, os documentos e as situações, o que está escrito naquela carta bate tudo aquilo que foi colocado no processo. Então, diante disso, nós atestamos que sim, os fatos, e não estou dizendo a letra mais, mas os fatos descritos naquela carta têm semelhança de sobremaneira com todas as provas realizadas naquele processo. Então, meu caro perito e perita, uma das bandeiras que eu levanto e uma das coisas que eu vou levar até o fim, até quando ele deixar eu fazer isso, tá certo, senhores? É que você tem que ser justo e tem que analisar o todo, mesmo sendo ou não daquela religião, sendo ou não daquele rótulo. Nós temos que ser profissionais e, principalmente, justos nas relações entre as partes. Ficou claro a todos? Espero ter me feito claro. Meu muito obrigado, um forte abraço e continue nos acompanhando nas redes sociais. Tchau.